só é cheia com a estratégia do céu. Fala assim comigo, a casa só é cheia com a estratégia do céu. Pastor Christian gosta muito do BOP. Como que fala estratégia em grego, pastor? Estratégia. Brincadeiras à parte, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Estratégia é algo que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós buscamos, mediante alguma crise ou alguma necessidade. Quando nós falamos como igreja, e nós somos uma igreja em células, nós temos líderes, discipuladores, se tem algo que mais buscamos aqui no nosso meio é estratégia. Como que eu faço para crescer? Como que eu faço para avançar? Como que eu faço para frutificar? A minha célula não rompe, o que que eu faço? Né? Eu estou com um problema lá, o irmão está com problema no casamento, vamos ajudar ele. Precisa de uma estratégia. Então, irmãos, eu acredito piamente nisso. Que o nosso problema, como igreja, Videira, Itaquera, não é buscar a estratégia. Nós buscamos. Nós temos aqui jovens, adultos, apaixonados pelo Senhor, apaixonados em fazer a vontade do Senhor. Então o problema não é buscar a estratégia. Mas eu creio piamente que o nosso maior problema é aonde nós buscamos a estratégia. Fala para o seu vizinho, o problema não é a estratégia, é aonde nós buscamos. Irmão, cessa toda a movimentação, tem muito barulho. Aquieta agora tua alma, perceba o seu espírito. Sabe, enquanto eu estava preparando e meditando essa palavra, o Senhor me deu uma impressão no meu espírito. Que muitos de nós se assemelha à mulher samaritana. Mas não no sentido do pecado em si. Mas se você for olhar para a vida da mulher samaritana, ela tinha um problema. E qual que era a situação? Para o problema dela, ela buscava a solução na fonte errada. E quando você busca a solução dos seus problemas na fonte errada, você sempre vai estar diante do seu problema novamente. É só um paliativo que vai acontecer. Então vamos supor, você tem um problema no seu casamento. E aí, você busca no lugar errado o conselho. Você busca no lugar errado como que vai resolver o problema. Ele vai resolver por 1, 2, 3 semanas. Mas o problema vai voltar a acontecer. Por quê? Porque nós não buscamos na fonte correta. E é exatamente a conversa que Jesus tem com aquela mulher. Então lá em João, capítulo 4, no verso 12, a Bíblia diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e dos seus filhos, do seu gado? Jesus lhe respondeu, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, porque a água que eu lhe der é uma fonte a jorrar de vida eterna. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus. A Bíblia deixa muito claro que a partir do momento que você se torna filho de Deus, você já não faz mais parte desse mundo. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho. Ou seja, eu e você nós somos sobrenatural. Não fazemos parte desse reino. E a igreja pela qual você faz parte, também ela é sobrenatural. Então, no que se diz respeito à minha vida, à sua vida e à igreja, nós não podemos buscar soluções naturais para ela. Não adianta. Você vai ter dificuldade, porque você não faz parte desse mundo. A igreja não faz parte desse mundo. Então, se buscarmos soluções deste mundo, para mim e para a sua vida, não vai resolver. Você vai se encontrar novamente como aquela mulher. Aquela mulher já estava no 6º marido quando encontra Jesus. Porque ela tinha um problema. Mas ela estava tentando resolver o problema de forma natural. Qual
qual que é o problema da carência? É encontrar alguém vai suprir, mas não é assim que funciona. E aquela mulher, até o dia que encontrou Jesus, estava vivendo, estava bebendo do quê? Da fonte errada. E Jesus deixa muito claro, se beber dessa fonte, você vai voltar a ter sede. Quer perceber isso na sua vida? Pare e pensa por um minuto. Tem problemas na sua vida que te perseguem? Tem problemas que você parece que está há anos do seu lado? Tem problemas que você percebe, olha, eu não consigo sair disso. Se tiver, é porque você está bebendo da fonte errada. Aí você fala, Neto, então quer dizer que se eu beber da fonte certa, eu vou deixar de ter problemas? Não. A diferença é que se você beber da fonte certa, Deus eleva o nível. Então eu quero fazer uma comparação aqui da mulher samaritana com Davi. Mulher samaritana tinha um problema, estava no sexto marido, bebia da fonte errada, e não saía daquele lugar, não saía daquela situação. Mas Davi era alguém que bebia da fonte certa. Você vai ver os salmos de Davi, como ele se voltava para o Senhor, se voltava para o teu espírito. E aí a Bíblia diz que, em primeiro lugar, Davi matou um urso. Depois, Davi matou um leão. E por fim, ele matou um gigante. Então o que você percebe? Que se você beber da fonte certa, Deus vai elevando o seu nível de unção. Então você deixa de ter aquele problema. Então, eu um dia me tornei líder de célula. E eu bebi da fonte certa. Me tornei discipulador. Agora, como discipulador, eu deixei de ter problema? Não. Mas é num novo nível. Um novo nível de unção vai me acompanhar. Um novo nível de graça vai me acompanhar. Mas quantos irmãos fazem anos que só são líder de células? Mas tantos irmãos que fazem anos que só são discipuladores. Quando na verdade Deus deseja que eles rompam, cresçam, avancem, frutificam. Mas não o fazem, por quê? Porque em algum momento eles estão bebendo da fonte errada. Sabe, irmãos, lá em 1 Samuel, olha a conversa que Davi tem com Saul. Então, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava a minha mão contra a barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão, como feriu o urso. Assim será também esse incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Sabe, irmãos, quero fazer uma pergunta nessa noite. Quem você deseja ser daqui para frente? A mulher samaritana, que bebe da fonte errada, que bebe da fonte desse mundo, que bebe dos conselhos desse mundo, e vive a mesma vida há anos, parece que está dando volta. Ou você quer viver como Davi, que cresceu de glória em glória, avançou, prosperou, sabe, viveu aquilo que o Senhor tem para ele. Pergunta para o seu vizinho, quem é você no mover de Deus? Presta atenção. Então, na nossa vida, nós precisamos de uma estratégia. Sempre vamos precisar. Porque sempre vamos estar diante de algum problema. Mas quando o problema aparecer, você precisa buscar na fonte correta. Você precisa buscar no lugar correto. E aí, qual é essa fonte? João capítulo 7, no verso 37. A Bíblia diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Sabe, irmãos, eu amo a Bíblia, e eu amo os detalhes que a Bíblia nos dá de cada história. E é interessante que quando vai começar o versículo, a Bíblia deixa muito claro, no último dia.
Por que que a Bíblia relata esse último dia? Porque as festas judaicas não eram como as nossas festas. Então você vai lá, contrata um buffet por 4 horas, né, comemora, aleluia, vai embora. Não. Uma festa judaica durava no mínimo 7 dias. Então pensa comigo. 7 dias. Depois de dias bebendo, dias comendo, dias dançando, as pessoas já estavam fartas. Jesus sobe na mesa e fala: e aí, quem tem sede? Você fala, isso soa meio esquisito. Eu estou no 7º dia da festa, já bebi tudo que eu tinha que beber, e eu ainda estou com sede? Mas como assim, Jesus? Mas é interessante porque era o último dia da festa. Era o dia em que eles iriam deixar de se embriagar com aquela leve e momentânea alegria, e eles iriam voltar para a realidade da vida deles. E talvez a realidade da vida deles não era tão boa quanto aquela festa. Eles iriam voltar para os seus problemas, para a sua casa, para os seus casamentos. Mas no último dia, Jesus fala: alguém tem sede? Mas não era sede de algo natural. Mas alguém tem sede de viver algo que é eterno. E a Bíblia diz: porque se credes em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, é um rio que não vai deixar de fluir. Ele sempre vai estar, ele vai te abençoar, e ele vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, esse rio não é só para mim, não é só para você, é para todos que estão ao nosso redor. E Jesus fala, e ele alarga esse convite. Para quê? Para que eu e você, a gente experimente dessa fonte de águas vivas, que é o Espírito Santo. Então, no último dia de festa, Jesus lança esse convite: vocês têm sede? Porque o frisson está acabando, a festa está acabando, a realidade está voltando. Mas só eu posso resolver o problema da sua vida. Se você crê em mim, do seu interior vão fluir rios de águas vivas que vão conduzir você para uma vida vitoriosa. Então, irmãos, quero dizer para você, essa é a fonte pela qual nós devemos beber. Essa é a fonte que nós devemos voltar ao nosso coração todos os dias, em qualquer circunstância, em qualquer problema. Eu e você, nós devemos voltar os nossos olhos e o nosso coração para o Espírito Santo de Deus. Sabe, se você voltar, por exemplo, lá para a igreja de Atos, é a primeira igreja do Novo Testamento. Então, essa primeira igreja tem muito ao que nos ensinar, porque é a primeira igreja, é os primeiros fundamentos, sabe, é os primeiros princípios. E essa igreja, eles entendiam qual era a estratégia do céu. E a estratégia do céu para a primeira igreja, a igreja de Atos, era o Espírito Santo. Eles não buscavam outra estratégia a não ser interagir, a não ser se relacionar, a não ser se voltar para o Espírito de Deus. Em Atos capítulo 1, no verso 4, a Bíblia diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A primeira coisa que eu e você nós devemos prestar atenção nesse versículo é sobre a orientação de Jesus para eles. E qual foi a orientação? Não façam nada, esperem, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder. E aí, meus irmãos, é a primeira coisa que nós erramos.
nós não esperamos, geralmente, o Espírito falar ou nos conduzir. Muitas vezes nós tomamos a atitude pela nossa alma, pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Mas a Bíblia deixa muito claro que quando nós somos conduzidos pelos nossos desejos, pela nossa alma, pela nossa carne, isso vai trazer morte sobre as nossas vidas. Mas se somos conduzidos pelo Espírito, a Bíblia diz que isso traz vida aos nossos corações. Você quer perceber isso na vida de um líder de célula? Perceba se ele está cansado ou não está. Perceba se ele está reclamando da agenda da igreja ou não está. Perceba se ele está reclamando dos eventos ou não está. Se ele estiver reclamando, pode ter certeza, ele não está andando no Espírito. Mas se ele estiver andando no Espírito, ele vai estar alegre, renovado, porque a Bíblia diz que mesmo que o nosso corpo se fadigue, o nosso Espírito está fervoroso até que ele venha. Então você percebe um grande paralelo. E aí que está o nosso maior erro, um dos maiores erros. Nós não esperamos a direção do Espírito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você orou com quem você deveria casar? Você orou qual faculdade você deveria fazer? Você orou se aquele emprego era da parte de Deus para você ou não era? Você fala, não, Neto, eu nem orei, só pelo salário eu sabia que era de Deus. Aí você vive hoje um inferno no seu trabalho. No seu casamento está tudo bagunçado. Agora casou, agora vai ter que consertar. Então, fica aí. Mas às vezes você escolhe a sua faculdade, não pelo propósito, mas é pelo dinheiro. Nós não esperamos a direção do Espírito. Olha, faça aquilo. Muitas vezes nós somos guiados pelos nossos olhos, pelos nossos desejos, sabe? Por aquilo que nós achamos bom ou não. Sabe o que é interessante? Quando Adão estava no jardim do Éden, havia sobre ele duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O nome já diz, aquela árvore não era 100% má. Aquela árvore era boa e má. Era o conhecimento do bem, mas também era o conhecimento do mal. Mas Deus falou, não coma dessa árvore. Não coma. Não pegue dessa, não toque nessa árvore. A árvore que eu quero que você toque é a árvore do Espírito. Aí você fala, mas aquela árvore não era totalmente má. O homem também conheceria coisas boas, é verdade. Mas a vontade de Deus para nós não é que nós andamos por aquilo que é bom ou ruim, mas que a gente ande pela liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Aquilo que é bom, aparentemente para você, pode não ser de Deus. Você sabia disso? E esse é algo que nós precisamos enfrentar no nosso coração. E muitos crentes não entendem isso. Nem tudo que é bom é de Deus. Mas eu e você, nós não devemos conduzir as nossas vidas por aquilo que é bom ou ruim. Adão conduziu e ele caiu. A nossa vida deve ser conduzida por aquilo que o Espírito Santo quer de nós. Então você está diante de uma situação, parece bom aos seus olhos, mas você deveria falar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Me conduza, Espírito. Me leve a tomar a decisão correta. Desde o princípio, a vontade de Deus não era que nós, filhos de Deus, andássemos por aquilo que era bom ou não. A vontade de Deus era que nós andássemos por aquilo que era do Espírito. E a igreja de Atos, eles entendiam claramente isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles obedeceram. Eles não saíram de Jerusalém até que do alto eles recebessem o poder de Deus. Mas você vai ler um pouquinho mais para frente, depois que eles recebem o poder de Deus, eles começam a orar em línguas. O negócio se torna um grande mover. E as pessoas que estão de fora olham para os que estão de dentro e falam, não é de Deus não, isso aí está todo mundo bêbado. E aí a Bíblia diz em algumas versões que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar o evangelho àquelas pessoas. Então você percebe que a igreja de Atos, eles não só obedeciam à voz do Espírito, como eles também respondiam aos apelos do Espírito Santo no coração.
Se alguém entrasse aqui agora e falássemos que nós estávamos bêbados, você pregaria o evangelho ou daria uma surra nesse irmão? Né, o pastor Christian, o irmão estava aqui, ó, aleluia, né? Aquele dia. Pergunta se o pastor Christian queria pregar o evangelho para ele. O irmão estava aqui terrível. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não somos conduzidos pelo Espírito, aos apelos que o Espírito Santo faz ao nosso coração. E por não sermos conduzidos pelo Espírito, nós deixamos de ver a nossa casa cheia. Porque se Pedro não tivesse obedecido, e se ele não tivesse respondido ao apelo do Espírito, aquele dia, 3.000 almas não se converteriam ao Senhor. Eu quero te falar algo com muito amor e com muito carinho. Nós deixamos de ver a nossa casa cheia, porque deixamos de seguir a direção do Espírito Santo. Às vezes por medo que as pessoas vão achar, por medo de homens, por medo da opinião humana. Pedro não estava nem aí. Pedro, cheio do Espírito, se sentiu impelido em pregar o Evangelho. Então você percebe que a igreja de Atos era uma igreja que correspondia ao Espírito, que se relacionava com o Espírito. Se o Espírito mandasse eles parar, eles paravam. Se o Espírito manda eles andar, eles andavam. Se o Espírito manda eles fazer, eles faziam. Se o Espírito fala, não faça, eles não faziam. E à medida que eles iriam correspondendo, interagindo, eles iriam respondendo ao apelo do Espírito, a obra de Deus ia crescendo e avançando naquela igreja. É interessante que nos últimos capítulos de Atos, eu acho que, se não me engano, Atos capítulo 17, Paulo diz assim, não tendo mais aonde pregar na Ásia Menor. Pregou em tudo, qualquer lugar. Por quê? Porque ele era alguém direcionado pelo Espírito. No mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que Paulo, quando vai entrar numa cidade, os governadores daquela cidade olham para Paulo e falam, aquele que tem transtornado o mundo chegou até nós. Você vai ver em outro relato, no livro de Atos, sabe? Quando Pedro visita a casa de Cornélio e as pessoas são cheias da glória de Deus. Mas para Pedro visitar a casa de Cornélio, ele teve que responder um apelo do Espírito, porque ele não queria ir. Quantas vezes nós não queremos fazer algo, mas o Espírito fala, faça. E você e eu, nós deixamos de ser abençoados e abençoar, porque não fazemos. Pedro não queria ir, porque Cornélio era gentil. Ele não queria estar lá, ele resiste ao Senhor. Até o momento que ele fala, não, se o Senhor quer, eu vou até lá. E é muito lindo o que está escrito em Atos 10, porque ele diz assim, eu não posso rejeitar aquilo que o Espírito não rejeitou. Isso é poderoso. Então, a igreja de Atos, você percebe, eles viviam a casa cheia, porque eles entenderam a estratégia de Deus para a casa cheia é o Espírito Santo. É a proeminência do Espírito. É o Espírito Santo estar liderando a minha vida. E agora eu ser conduzido por Ele em todas as coisas. Fala para o seu vizinho, a estratégia do céu para a casa cheia é o Espírito. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio piamente que se eu e você, nós queremos viver o ano da casa cheia, não basta sermos cheios do Espírito. Eu vou repetir. Para eu e você vivermos o ano da casa cheia, não basta sermos cheios do Espírito. Porque eu te faço um desafio. Depois você pega o livro de Atos. E você pode enumerar ou contar quantas vezes eles se reuniram como nós estamos reunidos e eles foram cheios do Espírito. 3 vezes somente. Atos capítulo 2, que é o Pentecostes. Depois Atos capítulo 4, quando eles estão reunidos. A Bíblia diz que novamente ali há um enchimento do Espírito. E Atos capítulo 10, que é o texto de Cornélio. Mas não há em nenhum outro momento a Bíblia dizendo, olha, eles precisaram se reunir de novo para ser cheios, porque o combustível estava acabando. Eles precisavam se reunir numa conferência
e precisava ter aquela última palavra, sabe, Alexandre? Do fogo, do pastor Giles, do Gilberto, para me encher e sair daqui e a casa encher. Não, eles não tinham isso naqueles dias. Porque eles entendiam, eu fui cheio do Espírito. Mas o segredo não é ser cheio. O segredo agora é o quê? É andar no Espírito. Porque, vamos ser sinceros, você pode vir aqui na frente, receber uma oração do pastor Alexandre e cair babando. Mas isso não vai surtir efeito se quando você levantar, você não decidir andar no Espírito. E a igreja de Atos, eles entendiam isso muito bem. Eles foram cheios. Mas agora, o que vai fazer eu ter a minha casa cheia, o que vai fazer eu crescer e avançar, o que vai fazer eu prosperar, é eu agora andar no Espírito. E olha só que interessante. Eu separei aqui alguns versículos para você perceber como eles andavam no Espírito, como eles eram sensíveis ao Espírito. Atos 11, 12. E disse-me o Espírito para que eu fosse com eles. Atos 11, 28. E um deles, pelo Espírito, predisse que haveria uma grande fome. Atos 13, 4. Enviados pelo Espírito. Atos 15, 28. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então olha que interessante. Não são coisas miraculosas, grandiosas. Eram pequenas direções. Não vá. Pareceu bem ao Espírito eu fazer isso. O Espírito me avisou, vai ter fome naquele lugar. São pequenas coisas. Mas aquela igreja, ela sabia o que era andar no Espírito. Ela sabia o que era estar sobre a liderança do Espírito. Ela sabia o que era ser guiado pelo Espírito. E eu creio, irmãos, piamente, que nós, a igreja de hoje, não vê tantos milagres como no livro de Atos, é porque nós não respondemos a esses pequenos apelos do Espírito. Não é porque Deus mudou, não é porque os dons cessaram, não. Deus é o mesmo, os dons não cessaram. A questão é que aquela igreja poderosa de Atos, eles andavam sobre a liderança do Espírito. Mas hoje, nos nossos dias, muitas vezes nós não andamos sobre essa liderança. E por não andar sobre essa liderança, nós deixamos de ver grandes moveres de Deus no nosso meio. Deixa eu te perguntar, você que é líder de célula. Vamos supor que você prepara a reunião. E no dia da sua reunião, o pastor Alexandre, junto com o pastor Leandro, porque o peso aumenta, né? 2 pastores. Visita a sua reunião. Naquele dia você vai querer fazer tudo certinho. Aí naquele dia, o Espírito Santo fala para você, hoje não vai ter palavra, nós vamos ficar só no louvor. Aí você olha para o pastor Alexandre, e fala, não, isso não é de Deus não. Aí nesse dia, você interrompe o louvor, porque você está com receio do pastor Alexandre. E aí você deixou de viver grandes milagres na sua célula. Porque eu te pergunto, imagina o que o Espírito Santo faria naquele dia. A Bíblia não fala por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas eu creio porque Davi tinha esse coração de estar sobre a liderança do Espírito. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava, Senhor, posso ir para essa guerra? Pode. Senhor, se eu for para essa guerra eu vou vencer? Não, então não vai. Mas uma coisa que Davi não tinha era de fato reputação humana. Porque no dia que a arca entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entra junto com a arca, pelado e dançando. A mulher dele olha para aquilo e se escandaliza. Mas havia um grande mover naquele lugar. Por quê? Porque ele foi impelido pelo Espírito. Ele não se importou com o que as pessoas iriam dizer. Às vezes, eu e você, nós temos desejos e anseios no nosso coração, mas não respondemos aos apelos do Espírito, por quê? Temos vergonha. Será que é de fato de Deus ou não é? O que as pessoas vão pensar de mim?
Pastor Giles, ele conta uma história que ele foi pregar e na hora que ele subiu, o Espírito Santo mandou ele correr pelo salão. E ele é alguém muito desprendido dessas coisas. E ele correu. Ele deu uma volta, parou. O Espírito Santo falou para ele, dá outra volta. Ele deu mais uma volta, parou. O Espírito Santo falou para ele, mais uma volta. Na hora que ele deu a terceira volta, uma pessoa levantou da plateia. E quando essa pessoa levantou da plateia, irmãos, a maioria da igreja começou a chorar. E essa pessoa que levantou começou a correr atrás dele. E aí ele viu que a pessoa estava correndo, ele continuou correndo. Deu mais 4, 5, 6 voltas. Só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele só estava correndo, a moça correndo atrás dele, e a igreja cheia do Espírito. Alguns chorando, outros no chão. E aí na hora que ele parou, ele falou, o que está acontecendo? Aí o pastor falou, essa mulher ela não andava, pastor. Ela era cadeirante. E aí depois que o culto acabou, ele foi conversar com essa mulher. E olha que precioso. Essa mulher falou para ele, pastor, quando você correu a primeira vez, me deu muita vontade de correr, mas eu não podia. Quando você correu a segunda vez, eu tive muita fé. E eu falei para o Senhor, se ele correr a terceira vez, eu vou me levantar e correr atrás dele. Aí eu te pergunto, e se ele não corresse? Irmãos, eu quero te trazer um alerta santo, mas poderoso, porque o Senhor quer se manifestar poderosamente sobre nós, amém? Mas o alerta é, será que eu e você nós vamos corresponder aos apelos do Espírito? Será que eu e você nós vamos dizer sim àquilo que Ele coloca no nosso coração, com a convicção, com a paz interior, segundo as Escrituras? Mas eu creio piamente, irmãos, deixamos de viver grandes milagres, porque não correspondemos ao Espírito. Romanos capítulo 8, no verso 14, a Bíblia diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe, essa palavra aqui, guiado, no grego, ele tem um significado de tomados pela mão e conduzidos até o fim. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, que você agora que é filho de Deus, você precisa ser guiados por Deus. Como que é ser guiado? É ser tomado pela mão até o fim do seu propósito. Ou seja, a vontade de Deus é que eu e você, a gente viva, sabe, sendo conduzido por Ele até o fim do seu propósito. A vontade de Deus é pegar na nossa mão e nos conduzir até o fim dos nossos dias. E aí eu te pergunto, eu e você, nós estamos preparados para essa aventura que é ser conduzido pelo Senhor? Tem um livro que chama O Vinho Novo é Melhor. Quantos aqui já leram esse livro? Você que já leu esse livro, você vai saber. Há um testemunho nesse livro que o pastor, ele está pregando e ali muitas almas estão se convertendo. E aí o intérprete do pastor recebe um comunicado dos hindus. Se ele não for embora hoje, nós vamos matar ele. E aí ele fala que de primeiro momento o pensamento dele é, vamos embora. Mas uma luz acendeu no coração dele. Não, nós vamos orar primeiro. E aí o pastor conta que ele ora. E o Espírito Santo fala para ele, você não vai embora. E aí naquela mesma noite ele se reúne numa tenda. E naquela noite a tenda estava mais lotada do que nos outros dias. Mas quando ele olha para trás, ele vê um cara com uma face muito ruim. Ele falou, eu acho que é esse o cara que vai me matar. E aí do lado desse cara, ele conta, um cara muito alto, forte. Ele falou, são esses dois que vieram me matar. E aí ele conta que durante a reunião ele ficava entre adorar e olhar para aqueles rapazes, adorar e cantar. E ele falou, dentro dele havia um negócio assim, o que eu faço, que não sei o quê. Porque se eu fazer um apelo de salvação, muitos hindus vão vir para frente, eles vão ficar revoltados. E o Espírito Santo falando, faz. E aí ele faz o apelo de salvação. E acontece, muitos hindus entregam a sua vida para Jesus. E quando aquilo acontece, ele olha para trás.
E um dos hindus está aí bravo, irritado, ele contra. E o outro fala que sai correndo. E na hora que ele saiu correndo, ele ouviu uma voz. E essa voz dizia, ele foi pegar o revólver para te matar. Mas no mesmo momento ele sentiu uma paz no coração, dizendo, fica, não saia do seu lugar. E ele permaneceu até o fim da reunião. E nada aconteceu. Aí chegou no dia seguinte. Na hora que ele entra para ministrar, quem está sentado na primeira cadeira? Aquele cara alto, forte. E ele está ali. E o louvor começa. E ele começa a chorar, aquele cara. Ele falou, meu Deus do céu. Ele vai me matar e ainda está chorando. E aí ele não resiste, ele vai conversar com o cara. Ele fala, o que você está fazendo aqui? E aquele cara, ele fala, ontem eu vim para te matar. Mas na hora que você fez o apelo de salvação, eu comecei a sentir um calor dentro de mim. E a minha única reação foi ir correndo para casa. Quando eu cheguei correndo em casa, eu tirei a minha roupa, tinha muito sangue saindo da minha roupa, porque eu tinha um câncer. Na manhã seguinte, eu fui no médico, eles não encontraram mais o tumor. Ele falou, eu não tinha outra opção a não ser vir aqui e render minha vida ao Senhor. Mas se aquele homem fosse embora, o que seria da vida desse irmão? Sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos entender o tempo da nossa oportunidade, que se chama hoje. E esse tempo oportuno, que Deus quer nos usar, de fato, para fazer história nessa geração. Você que é jovem, você que é mais velho, não importa. Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Você só precisa ser sensível e dizer sim aos apelos do Espírito Santo das nossas vidas. Como diz Romanos capítulo 8, é você deixar ser guiado, conduzido, você estar sobre a liderança do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala, vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai. Você não tem mais vontade, é Ele agora quem opera a sua vida. E esse é o convite que eu vim fazer para você nessa noite. Porque essa é a estratégia de Deus para a casa cheia. É viver na dependência do Espírito Santo. É viver sobre a liderança do Espírito Santo. 2 Coríntios diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Quantos conhecem esse versículo? Dá uma glória a Deus. Concorda comigo? Segundo Salmos, capítulo 139, a Bíblia diz que o Senhor é onipresente, onisciente, e Ele está em todo lugar. Então, se o Senhor está em todo lugar, e 2 Coríntios diz que aonde Ele está há liberdade, por que não há liberdade em bordéis? Por que não há liberdade em hospitais? Por que não há liberdade nesse mundo? Agora eu te peguei, não é verdade? Porque se o Senhor está em todo lugar, e a Bíblia diz que aonde o Espírito está, ali é liberdade, por que Ele não tem liberdade então de curar os enfermos, de converter os prostitutas, de quando alguém vir te assaltar, o assaltante ser convertido, falar, acabou? Porque 2 Coríntios deixa bem claro, aonde o Espírito, Ele é Senhor, ali a liberdade. O Espírito não é Senhor nos hospitais, nos bordéis, não é Senhor sobre a vida do assaltante. Por isso que ele não tem liberdade lá. Mas se o Espírito for o Senhor da sua vida, e o que significa Senhor? Suprema autoridade na sua vida. Se você estiver debaixo do senhorio dele, você pode ter certeza, muita liberdade do Espírito vai fluir sobre a sua vida. Milagres, sinais, maravilhas vão te acompanhar. Por quê? Porque sobre a sua vida, Ele é Senhor. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que eu e você, a gente viva nessa dependência, nessa liderança do Espírito. Mas eu quero te chocar nessa noite. Eu quero dizer algo para você que é muito forte. Que talvez você vai até se assustar um pouco comigo. Mas o maior adversário de Deus não se chama diabo. O maior adversário de Deus é você. A pessoa
que mais resiste a Deus não é o diabo, somos nós. A Bíblia diz que o diabo ele já foi derrotado. Que o diabo já está debaixo dos nossos pés. Mas como o pastor Elner bem disse hoje, preparando a minha palavra, Deus não faz nada se não for pelo homem. Mas como ele pode fazer se ele encontra no homem um coração que resiste a ele, que resiste à voz dele, que resiste aos apelos dele? O Atmani, em seu livro A Liberação do Espírito, ele fala exatamente sobre isso. Há tanta coisa que o Espírito Santo quer fazer, mas que o homem não percebe. Porque ele precisa quebrantar o seu espírito, porque o seu espírito ele está cheio de si. Eu e você, meus irmãos, nós resistimos muitas vezes o mover de Deus. E o nosso maior referencial é Jesus. Porque Jesus, quando veio à terra, ele era 100% homem. A Bíblia diz em Filipenses que ele deixou a sua glória, ele deixou a sua prerrogativa humana. E a Bíblia deixa muito claro que tudo que Jesus fazia, ele fazia por meio do Espírito. Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ou seja, ele não ressuscitou por si só, o Espírito ressuscitou, está também sobre nós. Mas qual que era a diferença de Jesus? Jesus era homem como eu e você, andava nessa terra como eu e você. A diferença era que em Jesus o Espírito Santo encontrava liberdade para fluir. Por isso que quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Jesus diz: ora para que venha o reino de Deus e para que seja feita a vontade, assim como é no céu. Sabe por quê? No céu Deus não encontra resistência, mas na terra sim. Por isso que o nosso coração precisa estar sobre essa liderança. E quando nós nos colocamos debaixo dessa liderança, Deus encontra em nós, assim como Ele encontrou Jesus. E aí nós podemos andar tal qual Ele é. Se Ele ressuscitou o morto, nós vamos ressuscitar também. Se Ele curou o enfermo, nós vamos curar. Se Ele libertou o cativo, nós vamos também libertar. Tudo que Jesus fez, eu e você nós podemos fazer também, se estivermos sobre a liderança do Espírito. E você percebe a vida de Jesus, uma vida piedosa, que ouvia o Pai, que passava madrugadas para perceber. Nem os 12 foi ele que escolheu, foi o Espírito que escolheu os discípulos. Ele passou uma noite inteira orando para saber quem era que ele deveria escolher. Se ele estivesse na terra como Deus, ele não precisava, mas ele estava ali como homem, ele deixou sua prerrogativa humana. Por isso que eu e você nós devemos olhar para Jesus e nos espelhar nele e falar: eu vou caminhar como ele caminhou. E eu vou fazer as mesmas obras também que ele fez. Mas Jesus diz: se credes, obras maiores fará. Mas precisamos nos colocar nesse lugar, debaixo da liderança do Espírito. João capítulo 19, Jesus diz: eu não posso fazer nada de mim mesmo, antes eu preciso ver o Pai fazer. Mas quem mostrava o Pai para Jesus naquele tempo? O Espírito. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é a joia da... Como que é o negócio do Thanos? Esqueci. Da manopla do... É a joia mais preciosa do universo. Se chama Espírito Santo. A pessoa mais preciosa do universo se chama Espírito Santo. A pessoa mais doce, maravilhosa, que se chama Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da igreja, não vai ter igreja. Tira o Espírito Santo do nosso meio, isso aqui vai se tornar uma religião. Tira o Espírito Santo do nosso coração, sabe, você vai conhecer o pior de você. Mas quando Ele está em nós, e Ele está em nós, nos direcionando, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Mas eu quero te provar que você, ser lindo e maravilhoso que está sentado me olhando, é a maior resistência que Deus encontra. Eu quero te mostrar, quero te provar. Quero fazer algumas perguntas para você. Presta atenção, hein? Mas não vai responder também para não se expor, amém? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa o pastor Elner vai gostar, hein? Quantas vezes você sentiu de ofertar mais do que você ofertou e não fez por medo? Quantas vezes...
O pastor está pregando aqui e o Espírito Santo coloca no seu coração, dá X. Aí você fala, não, coisa da minha cabeça. Você deixou de experimentar um grande milagre na sua vida. Quantas vezes você deixou de orar por alguém? Você sentiu vontade, você foi impelido pelo Espírito, mas você deixou de orar porque você estava com medo, com vergonha. Quantas vezes Deus já mandou você perdoar seus pais, seus filhos, seus irmãos, e você ainda resiste à voz dele? E aí, por não perdoar, você não prospera, você não come o melhor dessa terra, não vive o melhor com a sua família. Quantas vezes o Espírito Santo impeliu você para honrar o seu pai que te machucou, a sua mãe que te machucou, mas aí você olha, não, eles não merecem, eles me machucaram, mas o Espírito estava lá, honra, 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 eu quero liberar favor na sua vida, mas você não fez. Irmãos, quantas vezes, no meio de algum apelo, de algum louvor, Deus falou para você, corre, pula, dança, e você não fez? Eu creio que você respondeu sim para quase todas. Então percebe que Deus quer mover, mas nós muitas vezes resistimos a Ele. Por isso meu convite para você nessa noite é, vamos deixar essa resistência de lado, vamos deixar todo interesse humano de lado, o que as pessoas vão pensar de lado, e eu quero te convidar nessa noite a fluir como você nunca fluiu no Espírito. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, no verso 23, e disse-lhes o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu sei que essa passagem, muitas vezes é pregada para oferta e tudo mais, mas existe um princípio nessa passagem, que nós precisamos perceber. Deus não pode nos confiar grandes coisas se não formos fiéis nas pequenas coisas. Se no pequeno apelo do Espírito, de você dançar no louvor ou ofertar R$50, você não responde, você acha que Ele vai te conduzir para curar um enfermo, libertar um cativo, ressuscitar algum morto? Se não formos fiéis nos pequenos apelos do Espírito, irmãos, não seremos conduzidos para os grandes apelos do Espírito. Mas se formos fiéis nos pequenos apelos, nas pequenas vontades do Espírito, você pode ter certeza, você vai ser conduzido a obras maiores, a ministérios maiores, a uma unção maior, porque o Espírito vai começar a te confiar grandes coisas. Aí você vai começar a curar enfermo, ressuscitar morto, libertar cativo, as pessoas vão passar na sua frente, Deus vai falar, esse daqui fez isso, 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 fala isso para ele. Cadê? Eu ia falar dela agora, ela saiu. Aleluia. Mas tem ali a irmã Célia, né? Ela é ousada demais. Ela vem aqui na frente, ora pelos pastores, libera. Mas sabe por que Deus continua dando para ela? Não dá para você? Porque nas vezes que o Espírito Santo falou, ora pelo seu pastor, você ficou com medo. Aí, não é fiel sobre o pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Irmãos, eu conheço a família dela. A Ingrid anda comigo há muitos anos. O que Deus tem feito na família dessa mulher é incrível. Mas por quê? Responda aos pequenos apelos do Espírito. E Ele vai te conduzir a grandes coisas, a grandes obras. Queremos viver onde a casa cheia, sim ou não? Então precisamos ter esse coração de responder aos apelos do Espírito. A equipe de louvor pode subir, mas eu quero contar um último testemunho. Sabe, irmãos, em outubro de 2022, em setembro, perdão, de 2022, eu estava pregando num culto aqui de jovens, e eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, larga o seu emprego. Eu tinha já 2 anos, mais de 2 anos naquela empresa, eu ia perder muita coisa se eu deixasse, mas o Espírito Santo falou para mim, larga.
Aí eu fui conversar com a minha esposa foi orar, e o Espírito Santo falou a mesma coisa para ela, é para ele largar. Só que, irmãos, como que eu iria prover a minha casa, sustentar a minha família, como que eu iria, conduzir a minha vida? O salário da minha esposa era pouco, o meu também não era muito. Eu ganhava quase um salário mínimo. Minha esposa também ganhava um salário mínimo. Isso em 2022. E eu trabalhava, irmãos, de domingo a domingo. Eu só tinha um dia de folga, geralmente que era na semana. Ou seja, tudo que envolvia a igreja, eu tinha que dar um jeito, fazer malabares, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas era terrível. Mas naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, peça demissão. Fui orar, conselhei com a minha esposa. Dia 1º de outubro, foi o dia que eu pedi as contas no trabalho. Irmãos, a partir daquele momento, a minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu percebi, eu senti o Espírito Santo me pegando pela mão, falando, agora você vai ver as maiores aventuras da sua vida. Isso foi em outubro, passei outubro desempregado, passei em novembro desempregado, em dezembro tinha conferência de pastores em Goiânia. Irmãos, eu fui para a conferência, eu recebi oferta de muitos irmãos, para eu ir para a conferência, e essa oferta não só deu para ir para a conferência, mas também deu para pagar o meu aluguel daquele mês. Só que em dezembro, também fiz uma entrevista de emprego no Bradesco, e aí eu fui contratado pelo Bradesco, para ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava, para trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia. E aí, uma das primeiras conversas que eu tive com o meu gerente geral, eu contei essa história para ele. Ele falou, mas por que você saiu do seu antigo trabalho? Não contei com detalhes. Eu falei, só pedi as contas. Ele falou, se eu soubesse disso, eu não teria te contratado. Aí eu fiz uma pergunta para ele, mas se eu tivesse empregado? Ele falou, também não. E aí naquela hora o Espírito Santo falou para mim, quando você confia no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Irmãos, hoje eu desfruto de grandes coisas, acabei de trocar de carro, desfruto de uma grande prosperidade na minha vida, tudo que o pastor fala, vamos ofertar, vamos fazer, estamos lá, estamos juntos, com muita alegria, com muito prazer em fazer, Deus mudou minha vida assim, de uma forma tremenda. Mas estou orando para sair do Bradesco agora. Ora comigo, para Deus tocar o coração daquele homem, aleluia. Porque, irmãos, eu vou dizer algo para você, do fundo do meu coração. Apesar de ser muito bom, eu não vejo a hora de viver a vida da igreja, Não tem coisa melhor do que estar com os irmãos, ver a vida da igreja, servir a igreja. Você não tem ideia o quanto eu sonho com esse dia. Mas esse é um testemunho que eu falei, de ouvir o Espírito. Porque às vezes, você vai ouvir o Espírito, mas as circunstâncias estão ao contrário. As circunstâncias vão dizer não, mas você precisa confiar, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria que vocês projetassem para mim o Salmo capítulo 23. Salmo 23, capítulo 23. Essa eu vou querer saber depois. Vamos ler, não precisa ler comigo, mas eu quero te mostrar algo. Eu quero te mostrar, quando você permite ser conduzido pelo Espírito, aonde Deus vai te levar. Mas quando você decide andar pelos seus próprios caminhos, para onde você vai? A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você percebe? Até aqui é o Senhor conduzindo Davi. E quando o Senhor está conduzindo, descanso, águas tranquilas, refrigera a alma, pastos verdejantes. Mas teve um momento que Davi falou, não, eu posso caminhar sem o Espírito. Aí o dia que ele pensou isso, a Bíblia diz, ainda que percebe? Não é mais o Espírito conduzindo, Ele decidiu. E quando eu e você, nós decidimos andar pelas nossas emoções, sentimentos,
é isso que acontece. Nós andamos pelo vale da sombra da morte. Mas se você estiver lá, fique em paz, porque a Bíblia diz que Ele está lá conosco. E se hoje você decidir e falar: Senhor, eu quero voltar meu coração ao Teu Espírito, eu quero voltar meu coração a seguir a Tua vontade, os Seus desejos, a Bíblia diz que Ele vai te consolar. Pode passar. Ainda mais, Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus adversários, vai ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice vai transbordar. Bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. E Ele vai habitar na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Enquanto só os instrumentos tocam, eu queria que você começasse a orar em línguas no seu lugar. Comece a fluir.